بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu alguns lugares e determinou, falou pra gente assim, esses lugares são pedaços do paraíso aí na terra, para vocês viverem um pouquinho do paraíso aí na terra. Um desses lugares que Allah escolheu, quem foi para Medina, quem foi para Al-Umrah, sabe que tem um pedacinho lá entre o member do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a casa dele, que hoje é o túmulo dele. Tem lá um pedacinho que eles falam que é Rawda. Rawda, o que é Rawda? Rawda é um pedaço do paraíso, para você viver um pouquinho do paraíso aqui na terra. E esse é um lugar fixo, não tem como mudar esse lugar. Para você conseguir estar nesse lugar, você tem que pegar um visto, pagar uma passagem, viajar até a Arábia Saudita e chegar lá e entrar lá. Só que Allah Azza wa Jalla falou para você assim, ó, também tem lugares que são lugares móveis, que são lugares que você pode estar em qualquer lugar, que também são pedacinhos do paraíso para você viver um pouquinho do paraíso aqui, que são o quê? النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Se vocês passarem, a passagem fala, se vocês passarem por lugares que são pedaços do paraíso, sentam, entra nesse paraíso. فقالوا يا رسول الله وما هي, qual que são esses lugares? فقال حلق العلم أو في رواية حلق الذكر. Esses lugares onde tem ensinamento sobre a religião são pedacinhos do paraíso. Queria que vocês começassem imaginando que aqui, cada um de vocês agora, cada um de nós agora aqui, estamos num pedacinho do paraíso. Então vocês estão sentindo um pouquinho do que é o gostinho de estar no paraíso, que a gente vai falar hoje, inshallah. Hoje é o nosso segunda aula, na sequência que a gente começou semana passada, sobre a explicação do último capítulo, do último juz' do Coran, اللي هو جزء عام. Começamos a semana passada falando sobre a primeira sura, que é Surat An-Naba. Surat An-Naba. Alguém lembra o que quer dizer Naba? Naba é o quê? A notícia, é uma notícia importante. Qual que é essa notícia? Yawm al-Qiyamah, o dia do juízo final. هذا النبأ اللي Allah Azza wa Jalla قال عنه. وقلنا نحن, a gente falou algumas palavras que são um pouquinho assim difíceis, que a gente queria como objetivo tentar aprender essas palavras. مثل وجعلنا سراجا وهاجة. شو يعني السراج الوهاج؟ كي quer dizer السراج الوهاج؟ السراج وصال. طيب, المعصرات. Alguém sabe o que é المعصرات? As nuvens. As nuvens são المعصرات. المعصرات que você العصر espreme, desce chuva, que هي as nuvens. لنخرج به وجنات ألفافا. مين بيعرف شو ألفاف؟ ألفافا وجنات ألفافا. بيلتف على بعضه. São árvores que têm muitos galhos que se entram entre elas. هذا الألفاف. وإن يوم الفصل كان ميقاتا. alguém lembra لابثين فيها أحقاب الحقب؟ الأحقاب, que é الأحقاب? لابثين فيها أحقاب.
لابثين فيها أحقابا. قلنا الحقب é tempo determinado. Tem essa palavra الحقب em outro lugar do Corão, que vocês lêem muito também. وين في الحقب؟ اللي بيعرف الحقب merece presente. Em outra sura. Merece prêmio grande. Uma sura كثير fácil. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقب نفس الحقب تبعهم. أو أمضي حقبا. هذا سيدنا موسى estava falando pro menino que estava com ele, eu vou ficar procurando esse homem, ولو لبثت حقبا, mesmo se eu ficar muito tempo, mas eu vou procurar esse homem, que é o Khadr عليه السلام. فهون الله بيقول لابثين فيها أحقابا. شوفوا بتصير تفهموا شوي as palavras do Corão elas se repetem. Aos poucos, quando você tem vocabulário forte do Corão, você começa a entender mais de uma sura. Quando você entende uma sura, você começa كمان entender outras suras. فهم بس يقول الله عن جهنم إنه لابثين فيها أحقابا, يعني eles vão permanecer lá por muito tempo. Ahqab, al-huqub é tempo grande, tempo bem comprido. Ahqaba, indeterminado. Então é o que, quando a gente fala labithina, eles vão ficar lá eternos. Allah بيقول جزاء وفاقا. هذا sobre o fogo do inferno. طبعا نحن, só para a gente dar uma revisãozinha antes de começar com a última parte da sura, há uma revisão sobre o que foi falado ou qual foi os assuntos da sura. Toda sura ela tem um assunto principal ou assuntos principais. Aqui, Surat An-Naba, como o assunto é sobre Naba al-Azim, a notícia grande, a grande notícia, que é o dia do juízo final, que vai existir um dia de julgamento, o Allah vem e prova para a gente por que vai existir e como que vai existir. Ele começou desafiando, ele começou a falar assim, eles estão se perguntando, se questionando sobre o dia do juízo final. Tem uma divergência entre eles, uns falam que vai ter um dia de julgamento, outros falam que não vai ter ou não vai ter. Allah fala assim, vocês vão ver. E aí ele ele começa com outro tipo de, ele está te convencendo. Aí ele começa a falar sobre a capacidade dele, o que ele fez, o que ele criou, o que ele... Tudo que existe nesse mundo. Aí ele começa falando Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Todos esses versículos que a gente falou, no Allah Azza wa Jalla, ele fez a terra, ele fez ela um lugar que serve para viver esse ser humano. Tudo que existe aqui, todas as leis que a gente tem, se a pessoa começar a pensar um pouco como a gente vive aqui nessa terra, como é que a gente vive dentro desse universo enorme. Você, esse ser humano fraco, esse ser humano que qualquer um vírus pequenininho pode te matar, qualquer coisinha pode te afetar. Se cair uma pedrinha em cima da sua cabeça, um pouquinho mais grande, pode te matar. Você é uma criatura bem sensível, mas mesmo assim, Allah Azza wa Jal faz e te protege, te coloca nessa terra e faz tudo assim, tudo para ser a terra, para ser um lugar que serve para você morar. Na semana passada falamos, tem a gravidade, se ela fosse um pouquinho mais forte, a gente não ia conseguir se mexer do lugar. Se fosse mais fraca, você ia flutuar aí pela terra. Tudo que existe, Allah Azza wa Jalla fez isso aqui assim, muito perfeito. O Beqol que eu fiz à noite para vocês descansarem, fiz o dia para vocês trabalharem, fazerem os afazeres de vocês, e fizemos os céus, e fizemos o sol num determinado lugar, ele está numa distância certa, correta, 100%. O sol que ele faz a água do mar e a água que tem na terra, ela evaporar e subir para cima e depois voltar e chover de novo. Anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Aí desce das nuvens essa água. Kullu hadha,
todos esses detalhes, os mínimos detalhes, não é possível que tudo isso é feito assim, sem ter alguém por trás de tudo isso, sem ter alguma coisa que está dirigindo tudo isso, que está organizando tudo isso, que está fazendo de uma forma tão perfeita como ela está feita. Não é possível que isso aqui é feito assim, foi sozinho que foi criado, ou não tem nada por trás. E quem que é isso que está por trás? É o nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Ele te mostra, do mesmo jeito que eu fiz tudo isso, do mesmo jeito que eu fiz a terra, que eu fiz o sol, que eu fiz a chuva, que eu fiz a noite, que eu fiz vocês dormirem e acordarem, do mesmo jeito que eu fiz tudo isso, eu sou capaz de voltar e ressuscitar vocês de novo para um julgamento no dia do juízo final. E isso é mais fácil para ele, já que ele já te criou do nada. Ele te criou de você não existir e começou a existir. Te criar de novo é mais fácil. Mais fácil. E aí ele fala depois sobre... Tudo isso é revisão, para quem não estava, olha, para quem esqueceu, tudo isso é revisão. Depois ele fala sobre o dia do juízo final e começa a falar sobre o inferno. No inferno, ele começou com o inferno. E agora vamos para a última parte da sura, que ele começa a falar sobre o paraíso. Ele começa a falar sobre o paraíso. Allah biqul começa a falar nesse versículo 31, biqul inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Aquelas pessoas que temeram a Allah subhanahu wa ta'ala nessa vida, eles vão ter algo chamado al-mafaz. Mafaza. Mafaza, ele pode ser um lugar que eles mereceram ter como recompensa por temerem a Allah durante a vida, ou ele pode ser assim a própria vitória, al-mafaza min al-fawz, a vitória. Ou a vitória mesmo, Allah azza wa jalla biqul, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna hadha faqad faz. Faqad faz. Esse é uma pessoa que pode ser considerada uma pessoa vitoriosa. Até a sequência absurda, ela é de propósito. Ele começou falando sobre o inferno, porque assim, a gente vai passar por fases no dia de juízo final. Você vai passar, uma das fases que você vai passar é o fogo do inferno. E é um lugar que todo mundo vai estar, todo mundo vai olhar, todo mundo vai ver de perto, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver, todas as pessoas, todo mundo, o bom e o ruim. Você vai chegar num lugar que o inferno está debaixo e você vai ver o inferno na sua frente. Allah biqul wa in minkum illa wariduha. Todos vocês vão ser apresentados a esse fogo, ao fogo do inferno. E aí tem o Sirat que está em cima do Jahannam, que é aquela ponte estendida em cima do fogo do inferno, que você precisa passar para o outro lado. Você passando para o outro lado, só os crentes que conseguem passar para o outro lado, as pessoas que não são crentes caem no fogo do inferno, ou nem passa nessa ponte, já direto vai para o fogo do inferno. Passando para o outro lado, por isso que ele começou com Jahannam, e aí ele falou assim, depois... Al-Muttaqin vão ter uma vitória, vão ter mafaz. O que é al-mafaz? A primeira vitória deles é que eles conseguiram passar essa fase que é Jahannam. Chegaram até ao outro lado, que é al-Jannah. Allah biqul inna lil-muttaqina mafaza. Khalas, fazuhunni. Eles ganharam, venceram. Tudo que você conquistar na sua vida, tudo que você conseguir na sua vida, wallahi, não vale nada de bens materiais. Por que não vale nada? Vale alguma coisa. Mas não é comparado, nem tem como você comparar a vitória que vai ter a pessoa que vai ganhar ou vai ter o paraíso no dia de juízo final. Porque aqui tudo que você conquistar, você vai deixar para trás e vai morrer e vai deixar aqui nessa terra e não vai levar com você. No túmulo não tem nem bolso, nem tem guarda-roupa para você guardar alguma coisa, nem tem um cofre para você levar alguma coisa. No túmulo é só você mesmo, vai sozinho. Não tem como levar nada. A vitória verdadeira
é lindo falar isso, né? Só que aí vem para a prática. Vem para nossas práticas. A gente realmente acredita que a vitória verdadeira é a vitória do paraíso. A gente leva isso para a gente, para as nossas vidas. Em qualquer coisinha que assim vem na nossa frente, a gente prefere a vitória aqui mundana. A gente prefere as conquistas aqui da vida nossa mundana. Isso precisa ser algo que está dentro de você. Você quer, eu quero o paraíso, eu quero ganhar esse paraíso, eu quero conquistar, eu quero chegar nesse paraíso. E não é fácil. É difícil? É difícil. Não é fácil. Ela foi o caminho do paraíso, é um caminho cheio de dificuldades. É um caminho que você precisa se esforçar. É um caminho do sacrifício. Você precisa sacrificar para chegar lá. Não é um caminho fácil. Mas é um caminho que vale a pena. É um caminho que quando você está nesse caminho, é um caminho que você sente o prazer de seguir esse caminho. Você está assim, é um prazer, é uma paz interna que você sente dentro de você de estar seguindo esse caminho que é o caminho do paraíso. E os outros caminhos são caminhos que caminhos que vai te levar à depressão, à tristeza, a você não estar bem com você mesmo. Não tem. فَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. E aí Allah Azza wa Jalla fala um pouquinho pra gente sobre esse paraíso. بِقُلْ حَدَائِقْ وَأَعْنَابًا. Nesse paraíso que vocês vão ter, ou nesse paraíso que os tementes a Allah vão ter no dia de juízo final, ele tem حدائق. الحديقة. O que é الحديقة? Um jardim, pode ser um lugar cercado, assim. Se você voltar al-hadiqa hiya dhat aswar, ela é algo cercado que tem dentro dela árvores e frutas e coisas assim boas. Allah biqul hadaiq, tem lá esses jardins, ou esses pomares, ou essas árvores, ou esses terrenos. O Allah biqul wa a'naba, tem dentro delas frutas de tudo que é. E um exemplo no fi'inab, tem a uva que era considerada na época do profeta a fruta talvez mais que eles davam valor, mas é um exemplo. Tudo que é falado sobre o paraíso, a gente tem uma regra. O paraíso, Allah biqul fiha, o profeta fala, fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. O que tem dentro do paraíso, a imaginação não consegue acompanhar, não consegue imaginar. Você não consegue, é fora do alcance da capacidade do ser humano, não consegue saber o que é aquilo lá. Allah Azza wa Jal, para aproximar para você um pouquinho, ele te dá uns exemplos, mas ele te fala assim, você não consegue imaginar o que é aquilo lá. Agora você vai falar assim, uva é fácil, uva aqui tem uva, tá? Você vai no mercadão aqui, você pega uva, mas ele só está te dando exemplo, é algo que você não consegue imaginar o que é lá. Os prazeres que tem lá não é igual aqui, ele só te deu uns nomes para aproximar um pouquinho para você entender um pouquinho, porque ele sabe que se você não pegar com malaqa, com a colher e dar na boca, a gente não entende. Então ele está fazendo a gente assim exemplos na nossa frente para entender um pouquinho o que é o paraíso. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا كمان tem no paraíso. مين بيعرف شو الكواعب؟ كواعب أترابا. Alguém imagina? As mulheres deveriam saber. Não, os homens. Al-Kawa'ib são as mulheres. At-Traba são mulheres de um determinado, assim, tem características. As características dessas mulheres são criaturas feitas no paraíso, mulheres do paraíso, que foram feitas como recompensa para os crentes no paraíso. At-Traba, o que quer dizer? At-Traba, elas têm a mesma idade. Não tem uma mais velha, uma mais nova, então elas têm a mesma idade. Então isso é para vocês decorarem. O Kawa'ib são as mulheres. At-Traban tem a idade igual. O Kawa'ib At-Traba. Mulheres, al-Hur al-'Ain, as mulheres do paraíso. وكأسا
dihaqa. Também tem al-ka's, que é as bebidas do paraíso. Lá no paraíso tem bebida, fi khamr, tem bebida alcoólica lá. Aqui somos proibidos de tomar essas bebidas, mas lá tem. Só que é uma bebida que não vai afetar a sua consciência, não vai te deixar bêbado, não vai te deixar fora da sua consciência. É uma bebida que você vai ter como recompensa que não tem nada aqui comparado às bebidas de lá. وَكَأْسًا دِهَاقًا, muitos. فالله بيقول كمان لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Lá no paraíso você não vai ouvir nada que pode assim te magoar, ou algo que assim é falado à toa, ou algo que pode te incomodar, e nem mentiras e nada assim. Hoje muita gente se incomoda muito do que as pessoas falam ou as pessoas acham. Lá você nunca vai ouvir nada que te incomoda, nada. E nada que é à toa, assim, palavras, palavra que não tem significado. Não tem, isso não tem no dia lá no paraíso. Wala kidhaba, e nada de mentiras. Tudo que é feio, khalas, lá acabou a mentira, acabou a falsidade, acabou a inveja, acabou tudo, não tem lá, tudo é perfeito. Allah بيقول depois, بيقول جزاء من ربك عطاء حسابا. Uma recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. من ربك. Quem que deu essa recompensa toda? Allah subhanahu wa ta'ala. E aí ele te fala assim, ó, هذا عطاء. Eu te dei isso. Você mereceu? Você fez por merecer, mas tudo isso é o quanto Allah Azza wa Jalla é generoso com você. Porque nas más ações lá no inferno, Allah shuqel lá quando ele falou sobre o castigo, jazaan wifaqa, eles tiveram exatamente o que eles mereceram de castigo. Quem fez algo vai ser castigado exatamente por aquilo. Só que quando é do bem, quando faz as coisas boas, a recompensa não vem conforme a ação. Ela sempre é multiplicada por muito mais. Uma sala é multiplicada por 27 aqui no Gema. Uma sadaqa é multiplicada por 800. Tudo que você faz é multiplicado por muito. Então a sua recompensa, ele está te dando, porque ele é o generoso, porque ele pode dar, porque ele gosta de dar, porque ele quer dar para a gente. Então, ata'an min rabbika, ata'an jaza'an min rabbika, ata'an hisaba. E aí Allah Azza wa Jalla volta e fala, biqul, sobre o dia do juízo final, ele volta um pouquinho para trás, que é o momento que as pessoas estão esperando o julgamento. A gente falou do paraíso e inferno. O paraíso e inferno é no final. No final de tudo, uns vão para o inferno, uns vão para o paraíso. Antes de tudo isso, tem um lugar onde as pessoas estão esperando o julgamento. O Ard al-Mahshar. Allah biqul Rabbi as-samawati wal-ard wama baynahuma. Allah Azza wa Jal é o Senhor e o Criador dos céus e da terra, e do que há dentro ou no meio dos dois. E aí ele fala sobre esse dia, ele usa uma palavra, eu falei, acho que isso semana passada, Allah, quando ele fala sobre esse dia, ele fala sobre ele usando a palavra Ar-Rahman, o misericordiador, a misericórdia dele. Então, assim, para mostrar para a gente que nesse dia de medo, nesse dia de dificuldade, nesse dia de julgamento, é prestação de conta. Prestação de conta é sempre difícil. Sempre, assim, em qualquer coisa que você fazer na sua vida, uma prestação de contas quando um patrão seu te chama para fazer, ou, vamos falar, vocês são comerciantes, chegou fiscalização na loja, fiscalização para ver nota fiscal, e ver um fiscal chegou na loja. São momentos de dificuldade, você está prestando contas para alguém que vai te cobrar. São momentos de dificuldades, mas Allah está falando assim, para você se tranquilizar, nesse momento de prestação de contas, quem vai prestar contas com você é o misericordiador, quem tem misericórdia. A quem, assim, a misericórdia dele não tem limites, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele fala, biqul yawma, nesse dia, as pessoas vão estar com tanto medo, que Allah biqul, yawma yaqumu ar-ruhu, min ar-ruh? A alma,
Jibril alayhi salam, يوم يقوم الروح والملائكة. Mim الروح? Allah fala assim, ó, nesse dia vai ser tão difícil, vai ser tão assim, as pessoas vão estar com tanto medo que os anjos, eles vão estar em fileiras, ninguém tem coragem de falar nada, ninguém tem coragem de discutir, de levantar o olhar para cima, de respirar. É um momento assim, um momento difícil. Fala Bequl, até Ruh, Lihu Jibril, o anjo Gabriel, ele vai estar em pé lá, junto, na fileira, junto com os anjos, todos eles, Saffan, la yatakallamun, ninguém deles fala uma palavra, ninguém assim, levanta o olhar, ninguém respira. Illa man adhina lahu ar-Rahman, a não ser aquele que o Allah Azza wa Jalla falar para ele assim, ó, pode falar, ele deu uma permissão para falar. Wa qala sawaba, e aí Allah bequl dhalika al-yawm al-haq, esse dia é um dia que vai chegar de verdade, é um dia que assim como vocês estão assim se vendo entre vocês, esse dia vai chegar, é convicção, é certeza que ele vai chegar. Dhalika al-yawm al-haq, eu estou alertando vocês, eu estou falando de tudo que vai acontecer para vocês. Allah está falando isso. Vai chegar esse dia, isso é certeza. Não tenham dúvida disso. E aí ele fala para você, depois de você ter essa certeza, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Aí quem quiser, vai acontecer. Vai ser desse jeito. Vai ter medo, vai ter castigo, vai ter prestação de contas. Quem quiser, ele deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Sim, a gente tem o nosso livre-arbítrio. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Quem quiser, volta para Allah. Quem quiser, se apegue à religião. Quem quiser, obedeça às ordens de Allah. Quem quiser, acredita nisso porque isso vai acontecer. Quem não quiser, não acredita. Não tem assim, não tem nada que obriga você a fazer isso. Mas se você não fazer, você tem as consequências. فالله بيقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا. Allah fala que esse dia é muito perto, está próximo, está chegando, porque tudo que está chegando é próximo. Qualquer data que vai chegar, que certeza que vai chegar, ela é próxima, ela pode estar longe, mas vai chegar. Vai chegar e vai ser próximo. فالله بيقول يوم ينظر المرء, ele finaliza a sura, بيقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. A pessoa vai ver tudo aquilo que ele fez durante a vida dele, todos os detalhes, tudo em detalhe, tudo vai ser mostrado para essa pessoa, tudo assim, não tem nada escondido, tudo que você estava fazendo durante a sua vida está escrito e vai ser mostrado para você no dia de juízo final, todos os detalhes, lakbir ou lasghir, não tem nada nem pequeno, nem grande que não vai ser contabilizado, que não vai ser escrito, que está sendo escrito agora. As minhas palavras agora estão sendo escritas. Tudo que a gente está fazendo, os nossos pensamentos, as nossas intenções, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conversou antes de entrar, aquilo que a gente vai conversar agora, aquilo que a gente vai fazer amanhã, o que fez ontem, o que fez na vida, desde o dia que você virou ser humano até o último dia, tudo vai estar contabilizado e você vai ver tudo isso. O Allah biqul sobre uma situação que acontece com o kafir, o incrédulo, que não acredita nisso. فبقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بيقول يوم القيامة ورد في الأثر, tem um hadith que fala que no dia do juízo final a primeira prestação de contas que acontece é a prestação de conta entre os animais. Entre os animais. Esses animais são irracionais, taban, eles não são assim, não são pessoas que têm mukallafin, eles não têm recompensa e castigo, lógico, mas tem uma prestação de conta entre eles. Allah, Nabi بيقول حتى تقتص الشاة القرناء من الشاة الجلحاء. Carneiro que tem chifres, ele vem e bate numa que não tem. Allah بيقول que nesse dia, no dia do juízo final, Allah coloca o chifre na outra e aí ela vai e devolve para ela aquilo que ela fez, que ela bateu em vida, como assim, como a justiça, o dia da justiça.
Então, até os animais, entre eles, tem essa prestação de contas. Alguém fez algum tipo de injustiça, um animal com o outro, aí vem e devolve isso para ele lá no dia de juízo final. Quando acaba essa prestação de contas, Allah fala para esses animais, kulliyetun, para eles se tornarem terra, kunu turaba. Eles se transformam em terra, khalas, pó. Eles não existem mais. Na hora, o incrédulo olha para os animais e a prestação de conta dos animais e fala: Ya laytani kuntu turaba. Quem me dera se eu fosse um animal na minha vida, se eu fosse uma barata, se eu fosse um rato, se eu fosse qualquer animal durante a minha vida, que hoje eu seria o quê? Pó. Mas, ser humano é ser humano. O ser humano tem julgamento, o ser humano tem consciência, ele sabe o certo do errado, ele vai ter prestação de contas no dia de juízo final, e não adianta você se arrepender lá no dia de juízo final. Agora a gente está em vida, agora você pode mudar, agora você está escrevendo o seu livro, você está criando a sua história, você está fazendo o seu livro que você vai ler no dia de juízo final. Tem tempo, tem chances aí para fazer o bem. Você escolhe fazer o bem ou fazer o mal. Lá, quando chegar lá, não vai mais ter como escolher, não vai ter mais como mudar, não vai ter mais como fazer nada. Chegou lá, é só prestação de contas. Aqui é a prova, aqui é onde a gente pode fazer ou deixar de fazer. Então essa é uma... a gente finaliza a sura com isso. O Wahad, sempre que houve a sura, a gente vai falar, várias vezes vai falar sobre esse dia, mas é sempre algo para a gente voltar e tentar mudar algo das nossas vidas, aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar a vida que Deus deu para a gente. Akbar ni'mah. A maior dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala é que você está vivo. Você está vivo, você tem saúde, você pode fazer, você pode escolher o seu caminho, você tem raciocínio, você sabe o certo e o errado. Então, tudo isso são dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Aproveitem para o bem. Sallallahu azza wa jalla an yaghfira lana, wa an yarhamana, wa an yatuba alayna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Não. Falou que quando você vai para a Hajj, aí os seus pecados são apagados. Você volta a se aceitar o seu Hajj. Mesmo assim, o seu livro vai ser exposto quando aquilo lá já foi apagado. Quando apaga, quando os pecados são apagados, com qualquer motivo, motivo de... pode ser o tauba mesmo, arrependimento, pode ser por boas ações que você faz, porque cada boa ação que faz apaga as más ações. Tá bom, apagado e apagado, não vai ser mostrado. Não vai ser mostrado no dia, você não vai ver. Foram perdoados seus pecados. Você vai ver as boas. Ou o que tem que não é... porque não é tudo que é apagado. Tem as injustiças que você faz, as coisas que você faz assim... alguma coisa que você prejudica um irmão seu, isso não é apagado. Isso não tem como ser apagado, a não ser que a pessoa te perdoe. A pessoa te perdoe. Aí apaga. Mas quando é apagar, apagou.